Um dos primeiros atos do Lula no exercício da função presidencial foi nomear Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sendo assim, Lula nomeou o vice-presidente da República como ministro de Estado. Essa, de fato, não foi a primeira vez que isso aconteceu na República Brasileira depois da democratização. Também no governo Lula, na verdade, no primeiro governo Lula, José Alencar, que era então o vice-presidente, assumiu o cargo de ministro da Defesa de forma concomitante ao exercício da vice-presidência. A minha pergunta é absolutamente simples. É possível juridicamente, constitucionalmente, essa acumulação? É possível que o vice-presidente ao mesmo tempo seja ministro de Estado? Eu sou Saulo Viana e esse é o Resume Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resume Direito, hoje com o objetivo de pensar um pouco com vocês sobre a juridicidade, sobre a constitucionalidade dessa acumulação de cargo de vice-presidente da República com ministro de Estado. Não existe resposta pronta, não existe uma previsão expressa constitucional, mas se a gente domina, se a gente pensar a Constituição, se a gente pensa sistematicamente com base nos dispositivos constitucionais, a gente consegue chegar a um caminho mais ou menos seguro. A minha primeira pergunta é a seguinte: o que é preciso efetivamente para que uma pessoa seja nomeada ministro de Estado? O artigo 87 da Constituição diz no seu caput, na sua cabeça, o seguinte: os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, tecnicamente, todo brasileiro, repare, nato ou naturalizado, o único cargo de ministro de Estado que exige a condição de brasileiro nato é o ministro da Defesa, isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, mas para todos os demais é prescindível, ou seja, não precisa ser brasileiro nato, brasileiro nato ou naturalizado, maior de 21 anos e que esteja no pleno exercício de direitos políticos, esse indivíduo pode ser, então, guindado, levado ao cargo de ministro de Estado. Só não precisa de conhecimento técnico, não é necessário, então, uma formação acadêmica específica, não, a Constituição só traz, então, esses critérios objetivos formais. Saulo, uma outra pergunta que eu tenho é: o ministro de Estado tem um mandato? Por exemplo, uma pessoa que foi escolhida como ministro de Estado, sei lá, da Economia, da Defesa, ele também cumpre um mandato de 4 anos, que seja? A resposta é não. Não, pessoal. O cargo de ministro de Estado é um cargo político, mas ele é demissível ad nutum, ou seja, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, o presidente da República pode, em um dia, nomear e, no dia seguinte, exonerar. Isso acontece, como regra geral, quando alguns nomes controversos são levados a algum ministério, no dia seguinte a imprensa está dizendo, enfim, que o currículo é fraudado, que, enfim, já foi envolvido em algum escândalo de corrupção ou coisa que o vale. Então, não existe um mandato, é um cargo de confiança do presidente da República, é um cargo de livre nomeação e exoneração, também conhecido como cargos demissíveis ad nutum, ou seja, sem qualquer fundamentação. Isso está também previsto no artigo 84, inciso 1 da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de Estado. Saulo, mas o que efetivamente o ministro de Estado faz? Quais são as atribuições do ministro de Estado? A gente pode enxergar essas atribuições, primeiro, com base no artigo 76 da Constituição. Repare, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, o presidente da República ele tem o auxílio dos ministros de Estado no exercício do poder executivo. Na verdade, esse artigo 76 é um pouco melhor explicado no artigo 84, inciso 2. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 2,
exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então, tecnicamente, são pessoas que auxiliam o exercício da administração pública federal, auxiliam o presidente da República no exercício da administração pública federal. Tecnicamente, é algo que a gente chama de desconcentração, né? A criação de órgãos. Os ministérios são órgãos públicos, subordinados, então, à grande estrutura da União, na verdade, subordinados à presidência da República, que também é um órgão público. Então, a gente tem essa estruturação. Na verdade, é uma desconcentração, são criados órgãos públicos com o objetivo de especialização de funções. E aí, enfim, o Geraldo Alckmin foi nomeado o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para tratar especificamente de assuntos relativos àquela pasta. E assim se dá com todos os ministérios. Pois bem, então você já sabe que a atribuição principal do ministro de Estado é auxiliar o presidente da República no exercício da administração pública federal. Saulo, mas isso, na verdade, o ministro de Estado só faz isso? Na verdade, ele tem outras funções, pessoal, e a Constituição traz essas outras funções de uma forma mais minuciosa. Repare, artigo 87, parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições previstas na Constituição e na lei, inciso 1, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na sua área de competência, né, naquela área atinente à pasta, e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Na verdade, a melhor interpretação desse dispositivo é assinar junto, né? Quando é um decreto ou algum ato ou algum regulamento especificamente, né, algum ato administrativo de uma forma mais ampla relativa àquela pasta, é de bom tom, então, que o ministro ele assine junto com o presidente. Uma leitura ruim desse dispositivo é achar que o ministro de Estado daria o seu referendo sobre um ato do presidente, o que geraria uma subversão hierárquica, né, o que não é o caso. Inciso 2. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Então, ele pode exercer um poder regulamentar também dentro das atividades, dentro da sua pasta, dentro da sua área de competência. 3. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. É uma forma de transparência e de controle também, né? Todos os anos o ministro de Estado deve, então, apresentar ao presidente da República o que efetivamente está sendo feito em relação à sua pasta. 4. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Então, repare que o presidente da República pode outorgar atribuições, delegar atribuições ao ministro de Estado. Inclusive, isso também está previsto no artigo 84, parágrafo único. Mas depois a gente trata disso melhor. Continuemos. A gente já sabe o que o ministro de Estado faz, a gente já sabe quais são as atribuições do cargo, a gente já sabe quem é que pode ser escolhido ou quais são os requisitos para que uma pessoa possa, então, ser escolhida ministra de Estado. E vice-presidente da República. Quais são as atribuições do vice-presidente da República? A gente já sabe que o vice-presidente da República é eleito junto com o presidente da República. Não existem eleições separadas. Isso já aconteceu no Brasil uma vez e não deu muito certo. Hoje as eleições são conjuntas, né? A eleição do presidente gera também a eleição do vice com ele registrado. Mas reparem, o artigo 79 diz assim: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Pessoal, a substituição é algo episódico, pontual. Então veja só, o presidente viajou. O vice-presidente vai substituir no caso da viagem. Então, durante o tempo que o presidente estiver em viagem, o vice-presidente assume a função de presidente da República, né? Essa é a grande razão de existir do vice-presidente, né? Substituí-lo. Além disso, ele sucede em caso de vaga, ou seja, em caso de vacância, que é algo definitivo, não temporário, portanto,
o vice-presidente ele assume definitivamente a função de presidente da República até o fim do mandato. A vacância decorre de algo definitivo, ou seja, caso de morte, em caso de impeachment, em caso de renúncia. Pois bem, o que diz o artigo 80? Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e do Supremo Tribunal Federal. É preciso que se entenda bem esse dispositivo, né? Em caso de impedimento, o vice-presidente da República assume a condição de presidente da República. Em caso de vacância, o vice-presidente assume definitivamente. E continuemos. Mas o vice-presidente da República, caso aconteça alguma coisa com ele, caso ele morra, renuncie ou sofra impeachment, o presidente da Câmara, que é o primeiro depois do vice-presidente na linha de substituição do presidente da República, ele assume, mas ele não fica até o fim do mandato, não, tá, pessoal? Ele assume temporariamente, mas novas eleições serão convocadas. Isso daí é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero me ater nesse momento é: o vice-presidente, ele substitui o presidente da República em casos temporários. Doença, viagens, enfim. Ele atua quando o presidente da República não está em condições, seja no território nacional, seja ainda em condições físicas, para, enfim, razão de uma doença, ele não pode atuar. E aí continua o artigo 79 no seu parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, e essa lei complementar não existe, apesar de haver projetos de lei em tramitação, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Pessoal, na prática, em situações de normalidade institucional, o objetivo do presidente é substituir o presidente da República em caso de viagens ou de doenças, suceder-lhe no caso de morte, renúncia, impeachment, por exemplo, e praticar missões especiais para as quais ele eventualmente seja convocado. Qual é a definição de missão especial? Não existe uma definição específica do que sejam missões especiais. Isso é algo absolutamente abstrato e abrangente. E aí a gente chega no ponto fulcral desse vídeo. É possível essa acumulação? É possível ao mesmo tempo ser vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Olha, pessoal, em uma primeira leitura, entendo que não. E eu vou te provar por quê. Primeiro ponto: qual é a regra para servidores públicos em geral quando passam a exercer um mandato eletivo, ou seja, para o qual a pessoa seja eleita pelo povo? O artigo 38 diz o seguinte: ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, a gente está falando aqui de um servidor público em geral. Vamos imaginar alguma pessoa que passou por um cargo de servidor público federal, não importa ele qual seja. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Veja só, um servidor público, qualquer que ele seja, se ele é eleito para um cargo eletivo federal, e repare, vice-presidente da República é um cargo eletivo, sem dúvida alguma, que sim, e federal, ele deve ficar afastado do seu cargo de origem. Não é exatamente a situação que se impõe, porque nós estamos falando de um servidor público no sentido estrito, nós estamos falando de um agente público da espécie agente político, mas ausente uma regra específica, aplicar-se-ia esse dispositivo que mostra qual é a intenção do Constituinte. Olha, se for um mandato eletivo federal, é preciso que essa pessoa se afaste do cargo para que ele possa exercer esse cargo eletivo. Digo, afastado do cargo de servidor público para que ele possa exercer esse cargo eletivo. Mas essa não é a única regra que eu quero trazer para vocês. Qual é a regra para deputado e senador
que eventualmente passe a ocupar um cargo de ministro de Estado. A gente sabe que é possível. A Constituição expressamente diz: não perderá o mandato o deputado ou senador, isso é o artigo 56 da Constituição, inciso 1, investido no cargo de ministro de Estado. Então, não vai perder o cargo deputado ou senador que for investido no cargo de ministro de Estado. Mas calma, é possível que ele atue como deputado, como ministro de Estado? A resposta é não. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidor em funções previstas nesse cargo. Ou seja, foi investido no cargo de ministro, vai convocar suplente, porque o cara não vai continuar atuando como deputado ou senador. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Então, ele pode sim, o deputado e senador pode sim ser ministro de Estado, ele não vai acumular os proventos, ele não vai acumular a grana, ele não vai acumular os subsídios, ele vai optar pelo de maior valor. Regra geral, ele opta pelo de deputado federal e de senador. Mas a intenção do Constituinte qual foi? Virou ministro, se afasta. Não é possível atuar concomitantemente como deputado, como senador e como ministro de Estado. A primeira regra que eu trouxe é: não é possível ocupar mandato eletivo federal e ser servidor público ao mesmo tempo. A terceira regra que eu quero trazer para vocês é uma regra que trata da vedação, como regra geral, à acumulação de cargos públicos. O artigo 37, inciso 16, diz assim: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Pessoal, essa é a regra. O Constituinte não quer que as pessoas acumulem cargos públicos, mas é possível, e na verdade esse inciso 16 traz 3 exceções a essa regra. É possível acumular 2 cargos como professor, cargos públicos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos de profissional da saúde com profissões regulamentadas. Essa é a exceção. Esse rol é taxativo, não é possível que sejam criadas. Na verdade, hoje, não é possível que existam outras formas de acumulação que não essas. Claro, é possível se vier uma emenda constitucional alterando, mas hoje não. No atual estado da arte, não. Então, repare, acabamos de trazer a regra do artigo 38, que trata sobre a proibição, portanto, dessa acumulação de servidor público, cargo de servidor com mandato eletivo federal. Trouxemos a regra de que deputado e senador podem se tornar ministros de Estado desde que se afastem do cargo de deputado e senador, devendo optar pela remuneração. E trouxemos ainda a regra do 3716, que veda como regra geral a acumulação remunerada de cargos públicos. Quarto ponto. Existe uma regra específica para vice-presidente da República? A resposta é não, pessoal. Mas é evidente que uma análise sistemática, analisando o sistema constitucional, analisando a vontade do Constituinte, é possível que a gente chegue à conclusão de que essa não foi a intenção do Constituinte. E aí você vai me dizer: Saulo, mas houve essa nomeação e hoje efetivamente o Alckmin acumula essas funções. Qual o argumento para justificar isso? Primeiro ponto, pessoal, na verdade, o Supremo ainda não se manifestou sobre esse ponto e é possível que se manifeste. O argumento que me parece frágil daqueles que defendem, então, a acumulação é o artigo 79, parágrafo único, parte final, dizendo que o vice-presidente vai auxiliar o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Colocam aí que a investidura no cargo de ministro de Estado seria, então, uma missão especial. Isso me parece odioso, me parece fraco e também fraudulento. Entendo. Saulo, e se essa acumulação fosse possível, já que, de fato, ele está efetivamente acumulando as funções? Olha, para tornar a coisa menos inconstitucional, no meu sentir, enquanto o Alckmin atue como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele não pode substituir o presidente da República em caso de impedimento. Ele deve ser, então, excluído da linha de substituição, porque é absolutamente absurdo pensar que ele vai ser ao mesmo tempo presidente da República e ministro, porque compete ao presidente nomear e exonerar ministro, então ele pode nomear e exonerar ele mesmo. Enfim, há uma incompatibilidade aí manifesta. E
mesmo que se admita, então, a possibilidade dele poder substituir o presidente da República, em caso de substituição, por mais esdrúxula, pensei que numa situação absolutamente esdrúxula, seria dele somente poder praticar os atos do artigo 84 que são delegáveis ao ministro de Estado. Então veja só, em caso de substituição, se ele não ficar fora dessa linha de substituição, ele tiver que então assumir, ele só pode praticar os atos previstos no artigo 84, inciso 6, inciso 12 e 25, primeira parte, que seriam delegáveis ao ministro de Estado. Durante esse impedimento, então, ele poderia praticar isso, mas isso seria absurdo, né? Isso seria absolutamente incongruente, porque quem ia, enfim, expedir, quem ia sancionar e vetar, quem ia, enfim, praticar todos os outros atos do artigo 84, apresentar projetos de lei, enfim, isso não são atos delegáveis, né? Então, para mim, se o vice quiser continuar atuando como ministro de Estado, ele não pode substituir em nenhuma hipótese o presidente da República, e aí iria direto para o presidente da Câmara, que é o primeiro depois do vice na linha de substituição. Para mim também pode ter outro caminho, né? Ele deve ser exonerado do cargo de ministro cada vez que ele venha a virar presidente da República por substituição, e aí depois ele vai ser nomeado de novo. Como é um cargo de livre nomeação e exoneração, isso poderia ser realizado, né? Enfim, ele vira presidente da República por conta de substituição, o Lula viajou, Alckmin presidente, ele é exonerado. E aí depois que o Lula voltou, ele normalmente é nomeado. Isso também me parece uma fraude à Constituição, mas é um caminho possível. É claro, evidente que não é possível essa acumulação de subsídios por todo o exposto. Pessoal, essas então são as minhas considerações. Desculpe pelo vídeo um pouco longo, mas não me parece constitucional essa acumulação. Um grande abraço. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aí para você estimular o crescimento do canal. Muito obrigado, um grande abraço.